Boa tarde pessoal. Estamos aqui em plena quinta-feira, dia 18 de julho, faltando 10 minutinhos para as 2 da tarde. Eu me chamo Fagner, estamos aqui para ver as reações da rodada 17 do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem com os jogos de Fortaleza e Vitória, Botafogo e Palmeiras. O líder se mantém, aumenta a distância para 3 pontos do segundo colocado, pode cair para 2 pontos dependendo do resultado do Flamengo, sendo que o Flamengo tem uma rodada a menos, ok? Bom pessoal, como eu posso dizer para vocês, a rodada começou no último sábado, certo? Teve 2 jogos ali isolados, Bahia, Cuiabá, Cruzeiro e Bragantino. Esses jogos foram isolados porque no caso de Cuiabá e Bragantino eles estão disputando ainda os playoffs da Sul-Americana, ok? Então nós tivemos apenas 8 jogos na rodada, tivemos 2 confrontos que não existiram, entre eles o jogo do Flamengo, entre eles o jogo do Fluminense, se eu não me engano. Então o que eu quero falar com vocês, que dessa vez nós tivemos num jogo com 8 jogos, em uma rodada com 8 jogos, nós tivemos 2 reds e 6 greens. É um bom resultado? É. Tivemos um empate e um no dupla casa. Poderia ter dado ali meio errado, depende do jeito que você conseguiu mexer. Ok? Então, pessoal, alguns jogos eu assisti, outros não assisti, todo mundo já sabe, isso é normal. Um sorriso, um pouco mais de animação ao falar, porque o time mudou. Para você ver da última rodada. Oi? Voltando, vai ter um pouco de edição aí nesse momento. Talvez eu acerte no corte para não ter que fazer a entrada novamente. Então nós tivemos Bahia e Cuiabá. Bahia e Cuiabá eu não assisti esse jogo, nenhum dos jogos do sábado, certo? Eu não estava no meu domicílio. Então Bahia e Cuiabá eu tinha colocado dupla casa e para surpresa de todo mundo o Cuiabá conseguiu essa vitória. O Cuiabá conseguiu essa vitória e já matou ali a gente, entendeu? Cruzeiro e Bragantino. Como eu disse, o Bragantino não está se ajeitando, se encontrando como ele trabalhou ano passado. O Bahia é isso. O Bahia tem uns tropeços que não dá, parece que não tem como ele trabalhar com o elenco, certo? Então, Bahia e Cuiabá, Cruzeiro e Bragantino. No Cruzeiro e Bragantino eu coloquei o Cruzeiro ganhando, casa seco, e bateu, certo? Porque, como eu estou dizendo, o Cruzeiro está jogando bem. O Cruzeiro trouxe reforços. A partir dos próximos jogos já tem eles em campo. Talvez se Seabra quiser. E é o papo que tem para ser entrado em chance. Ok? Então, voltando para a rodada normal, que começou na terça-feira à noite, tivemos 2 jogos, Juventude e Atlético Mineiro. Nesse Juventude e Atlético Mineiro eu coloquei um empate. O Juventude vinha organizado, vinha bem. O Atlético Mineiro tem isso, ele tem, às vezes eu acho um começo de ansiedade, ele começa que a coisa não dá certo, aí começa o Hulk, que é o grande nome do Atlético Mineiro, a brigar com a arbitragem, porque todo jogo ele briga, todo jogo ele tem reclamação, todo jogo ele diz que foi roubado, e começa a cruzar a bola na área, e tome bola na área, tome bola na área, tome bola na área, e às vezes não dá porque não é que o Atlético Mineiro tem, digamos, um Vegete. Não é que o Atlético Mineiro tem um Pedro no meio da área que vai lá só cabecear e escorar pro gol. Não tem. Não é feito, não tem um atacante centralizado, sempre joga com os pontas. Então, não entendo esse motivo. Eu assisti o segundo tempo e vi o Juventude tentando, digamos que o Juventude teve mais chances tentando no contra-ataque, certo? No contra-ataque do que o Atlético Mineiro tentando criar. E olha que ele tentou. E ele tentou muito, mas não conseguiu. É um problema a se pensar. Porque o Atlético Mineiro está fazendo uma campanha, a boa fase de Milito já passou. Então eu teria algum tipo de. Eu começaria talvez a me preocupar ou mudar o tipo de jogo. Teve estreia de Júnior Alonso fazendo seu golzinho. Teve a estreia também de Bernard, o menino da alegria nas pernas. Coisa de 2014, minha gente.
O segundo jogo do sábado nós tivemos Corinthians e Criciúma, que para mim daria um empate, certo? E eu sendo daria um empate muito por parte da vontade, daria um empate muito por, não sei, eu sei que o Criciúma não iria perder aquele jogo pela organização. Voltando ao jogo de Juventude e Atlético Mineiro, após o jogo, no domingo já foi colocado que Roger Machado foi para o Internacional. Se eu fosse ele, eu não iria. Tem uma briga, eu acho, muito grande de egos ali dentro. E é um elenco que ele não montou, diferentemente do elenco do Juventude. Ele também não montou, mas ele chegou numa parte e tomou de conta desde o começo do Brasileiro. E quem veio para o Juventude foi Jair Ventura, que saiu do Atlético Goianiense para a entrada novamente de Wagner Mancini. É uma dança de cadeira muito grande. Falando em dança de cadeiras, Corinthians teve a estreia do técnico Ramon Dias e do seu filho Emiliano Dias, porque eu não sei. Aí Criciúma eu coloquei que isso era um empate, não foi o Corinthians de vitória. Foi de vitória, de virada. E, cara, chegou o primeiro jogo nervoso. Agora aquela bolinha no canto que o Hugo Souza levou, sabe? Não me passa essa confiança. É muito difícil você ter tantos anos com Cássio no gol e você ver jogadores como Donelli, jogadores como Hugo Souza. Certo, podem ser bons goleiros, mas não chega no patamar. Agora eu sei o que é sentir o que um palmeirense passou quando o Marcos saiu, o que um São Paulino passou quando o Rogério Santos saiu. É muito difícil, porque você vê aquele gol de falta que foi no ângulo. Ele poderia ter pego aquela bola do Donelli. O Hugo Souza poderia ter chegado, não sei se deu ali um desvio ou não, mas podia ter chegado, tinha muita envergadura. Certo? Então o Corinthians foi lá, conseguiu. Achei bastante diferente a motivação do jogo. Foi um jogo sempre indo em cima, foi um jogo atacando. Quando o Criciúma fez o gol, não estava merecendo aquele gol, mas futebol nunca é merecimento na maioria das vezes. E foi para cima e tentou, martelou. Bola de Romero, apesar de Romero não estar fazendo um bom. Tá vendo? Apesar de Romero não estar fazendo um bom jogo, ele foi lá, acertou aquela bola chapada. E depois Kaká foi lá e fez um gol em jogada ensaiada. Ali era certo, ali foi ensaiado. Conseguiu a vitória, continua na zona de rebaixamento, mas tirou um pouco da diferença. E também foi o segundo head, beleza? Por enquanto, 2 heads, 2 wins. E continuamos. Atlético Goianiense e Vasco. Eu coloquei um dupla fora por quê? Porque a fase do Vasco é muito boa. E ele conseguiu, achou para você ver uma bola que o rapaz domina, vira, bate, faz o gol no canto. Teve pênalti perdido, teve impedimento. Ou seja, o Vasco foi um time que macetou o Atlético Goianiense com muita força. Procura lá ele. E então é isso. E olha que ainda falta os novos reforços do Vasco chegar. Promete? Não vou dizer. Não vou começar a me iludir. Era um jogo contra o Atlético Goianiense, que é um time da zona. Do mesmo jeito, Corinthians ganhou do Criciúma, ganhou. Mas é um time que não tem esse acesso todo. É um time que se organiza para jogar fechadinho fora de casa. Como eu disse, os times que subiram ano passado, trabalhar segurando fora de casa e tentar uma vitoriazinha pelo placar mínimo dentro de casa, para pontuar e fazer seus 45 pontos. A mentalidade é essa. O meu Corinthians está nessa mentalidade. O Vasco também está, mas hoje eu já vejo alguém falando que ele tem que pensar mais para cima, certo? Próximo jogo, São Paulo e Grêmio. Eu não assisti o primeiro tempo do São Paulo e Grêmio, que foi quando o São Paulo fez o gol com o Lucas Moura. Assisti o segundo. Meu amigo, o Grêmio amassou. O Grêmio amassou. Estão falando aí de muitas coisas dos acréscimos, foi 10 minutos, mas como eu disse, eu não discuto a arbitragem, mas minha opinião é, se todo jogo que tivesse cera em excesso acrescessem esse tempo, a cera se acabava. Mas o problema é que você perde 2, 3 minutos numa cobrança de falta, você perde mais 1, 2 minutos numa cobrança de escanteio, de tudo, e você não acresce no final desse tempo. Ele precisa ser acrescido. Então, São Paulo e Grêmio, eu coloquei casa seca, deu green, tá certo?
Botafogo e Palmeiras era o clássico, era o melhor jogo que teríamos aí disputando, valendo disputa na liderança. O Botafogo conseguiu a vitória com um gol de Tiquinho no rebote e foi um bom jogo. Foi bola lá, bola cá, ataque de um lado, ataque do outro. O Everton defendeu muito, John Vitor também. John Vitor, eu acho que é John Vitor, que é o goleiro do Botafogo. E a briga foi grande, foi boa, foi muito boa. Apesar da torcida fazendo aquilo, pendurando boneco e tudo mais. Cara, não dá pra você ir com uma musiquinha que tire sarro, dá pra você ir com uma coisa que não influa violência. A mesma coisa dos argentinos que vão levar processo da FIFA por causa dos cânticos comemorativos, completa ali de